sancionada pelo governo Lula cria um marco legal para a atuação de influenciadores digitais e também criadores de conteúdo aqui no Brasil. E essa medida surgiu diante do crescimento exponencial do mercado digital e da ausência de regras claras para uma atividade que movimenta milhões e milhões de reais. O texto reconhece a produção de conteúdo para plataformas digitais como atividade profissional, descrevendo funções como criação, edição, gestão e também distribuição de material online. A intenção é dar segurança jurídica a profissionais e contratantes, porém, sem exigir diploma ou registro específico. E sobre esse assunto, para a gente entender um pouco mais sobre essa regulamentação, nós conversamos com Paulo Lilla, que é advogado especialista em direito digital e que nos faz companhia nessa tarde. Doutor Paulo, bem-vindo. Obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Eu que agradeço a oportunidade. Antes de qualquer coisa, eu queria entender um pouco mais sobre essa legislação. Eu trouxe alguns pontos importantes, algumas questões, a regulamentação da profissão, a divisão de tarefas, de criador de conteúdo, de edição, de distribuição, mas eu queria entender um pouco mais sobre essa legislação, porque a gente está falando de uma ocupação, de uma atuação que cresceu muito nos últimos anos e que a tendência é crescer ainda mais. Então, nós também, como consumidores desses conteúdos, precisamos entender como esse mercado vai funcionar. Essa lei, ela parece entregar mais do que, na verdade, ela entrega, né? Ela simplesmente reconhece a profissão multimídia, né? Que é isso que você falou, é o profissional que tem atribuições amplas de criar conteúdo, produzir vídeos, áudio, textos, e outras formas de comunicação online. Então, basicamente, é uma lei curta de 6 artigos, que ela define o que é esse profissional multimídia, né, o Estado declarando que essa profissão existe, e elenca uma série de atividades que esses profissionais vão poder executar, né, praticamente ali para dar ali guarida para a formulação de contratos entre empresas e o profissional multimídia, né? E no fim ela declara ali quais são os tipos de empresas de comunicação, empresas de radiodifusão, empresas de agências de publicidade, enfim, empresas em que esses profissionais podem atuar. Só que ela não cria obrigações novas, ela não cria deveres de conduta para esses profissionais, ela não cria obrigações trabalhistas nem fiscais. Então, é uma lei que parece que ela causa um impacto por regular a atividade desses influenciadores e criadores de conteúdo, mas na verdade não é isso que ela entrega, né? Então ela parece tentar buscar uma solução para um problema ali que não está muito claro nessa lei. Na prática não mudaria muita coisa então, doutor Paulo, porque o senhor citou muito bem a questão das agências. Hoje existem empresas que prestam esse tipo de serviço para várias pessoas. Às vezes alguém é uma personalidade pública, não consegue cuidar das próprias redes sociais, aí contrata ou diretamente um profissional ou contrata uma agência para fazer esse gerenciamento. E aí nesse ponto, ou nesses pontos que eu destaquei, que eu imagino que a lei será mais importante. Mas se é algo talvez não tão eficaz, não mudaria muito na vida de quem presta esse tipo de serviço, pelo menos a princípio? Aqueles grandes, né, os famosos, esses criadores de conteúdo que já são profissionais, já são profissionalizados, né, já tem CNPJ, já emite nota, já tem jurídico, já tem contabilidade. Para eles não muda absolutamente nada, né? Eles já têm contratos robustos com as marcas, muitas vezes são embaixadores dessas marcas, isso não vai mudar absolutamente nada. O que muda, talvez, é para aquele profissional iniciante, ou aquela pessoa que é contratada como empregada ou prestadora de serviço para uma empresa atuando dessa forma, né? Então, isso pode gerar um pouco mais de segurança jurídica, né? O que vai constar nesses contratos? Muitas vezes a empresa contrata um profissional como esse como freelancer e, na verdade, existe uma relação de emprego disfarçada ali. Então, para esses casos, essa lei cria um pouco mais de clareza e permite que os contratos sejam firmados de forma mais robusta e segura para o profissional. Mas eu não vejo nada além disso nessa lei mudando. O que talvez me preocupe um pouco é que nós já temos aí um precedente do nosso Estado paternalista, que cria, regulamenta profissões, depois aparece um sindicato, aparece um
conselho profissional notificando, querendo cobrar alguma taxinha. Então, a minha preocupação é essa. Isso me parece ser um primeiro passo. O que vem depois? É aí que gera preocupação. Doutor Paulo, a Basília Rodrigues, nossa analista de política, tem uma dúvida para tirar com o senhor também. Basília. Oi, doutor, tudo bem? Essa lei também se popularizou porque alguns especialistas, pessoas de mercado digital passaram a apelidar esta lei da norma que iria acabar com metade dos influenciadores, queria fazer esses influenciadores desaparecerem. Na sua avaliação, o que dessa expectativa ainda pode ser entendida como fato a partir da aprovação? O senhor já explicou aí que essa lei, ela parece mais do que ela realmente é uma norma que explica o que é ser um influenciador, o que é ser um produtor de conteúdo para as redes sociais. Mas em que medida pode diminuir a atração das pessoas de se tornarem influencers? Ela pode gerar uma certa insegurança para aqueles iniciantes, os pequenos, lá, puxa, agora que não são formalizados, que não têm CNPJ. Enfim, será que agora eu vou precisar me formalizar? Será que eu vou precisar criar um CNPJ? Então, isso acaba inibindo um pouco a entrada, né? Cria uma certa barreira à entrada. Outro ponto que eu destaco, que também não soa bem na lei, é que quando ela define o profissional multimídia, ela diz que é o profissional com formação superior ou técnica. O que isso significa? Quer dizer que para você ser profissional multimídia, você precisa ter um diploma? Então, isso acaba gerando dúvidas, acaba gerando insegurança. Então, ela parece gerar esse efeito de que as pessoas vão estar fora do mercado, mas na prática eu não vejo uma mudança tão drástica assim. Eu acho que as coisas vão continuar como são, os grandes vão continuar atuando como atuam hoje, e os pequenos vão procurar aí se formalizar, porque possivelmente esse mercado muitas empresas vão começar a contratar pessoas que têm alguma formação, né? Pessoas que tenham CNPJ, que são formalizadas, né? E aí um outro ponto que eu vejo também é que à medida que as pessoas começam a se formalizar mais, elas acabam também entrando no radar da Receita, do fisco, e aí também acaba aumentando a base de contribuintes e, consequentemente, a arrecadação. Doutor Paulo, te ouvindo, me surgiu uma dúvida aqui, porque existe uma preocupação muito grande hoje, especialmente em ano eleitoral, mas não só em ano eleitoral, que é com a divulgação da desinformação. E aqui eu não estou falando só de fake news, que é aquela desinformação que ela é estrategicamente divulgada, tem uma finalidade. Eu estou falando daquela desinformação por engano. Às vezes um influenciador vai falar de um assunto que ele não sabe, e é muito comum a gente ver perfis de influenciadores de áreas que não tem nada a ver com a área da saúde, com a área da educação, falando sobre esses assuntos, e são influenciadores. O que eles falam influenciam as pessoas. E não tem nenhuma formação para falar sobre esses assuntos. Em relação a essa preocupação com a desinformação, essa regulamentação trata sobre esse ponto? Essa é uma excelente pergunta. Existe, inclusive, ela se conecta com uma lei recentemente aprovada na China, que obriga, né, o influenciador que fala na área de saúde ou numa área técnica específica, que ele tenha formação nessas áreas. Essa lei não estabelece nada disso. Ela não entra nessa questão, tá? Ela não combate problemas reais do ecossistema digital, que, como você comentou, desinformação, fake news, profissionais aí, pessoas dando opinião sobre temas que elas não têm formação, né? Isso aí a lei não ataca esses problemas, tá? Parte desses problemas talvez fossem atacados por aquela lei, aquela tentativa de regulamentação da atuação das plataformas digitais, mas isso nunca saiu do papel, e nesse ambiente político que nós vivemos hoje, excessivamente polarizado, é improvável que uma lei como essa seja aprovada. Mas o fato é que esta lei especificamente, ela não entra em nada desses pontos. Yander Porcela tem uma pergunta também, meu amigo. Basília quer fazer primeiro? Não, você pode ir. Vamos lá então. Doutor,
O senhor falou que a lei, ela entrega menos do que parece, e aí eu queria que o senhor dissesse, na sua avaliação, quais regras devem ser aprovadas, poderiam ser aprovadas nesse caso dos influenciadores. A gente está falando de desinformação, mas também pode ser de outros pontos. O que deveria ser colocado na lei e não entrou nessa legislação que a gente está comentando agora? Excelente pergunta também. Essa lei ela não ataca problemas reais que os influenciadores, os criadores de conteúdo enfrentam. Por exemplo, existe uma concentração de poder muito grande na mão de plataformas globais. Então, ali elas têm regras específicas que às vezes a atuação via algoritmos, né? Então, o algoritmo distribui aquele conteúdo e muitas vezes o conteúdo perde visibilidade, ou o influenciador não sabe porque o conteúdo dele não está não está tão visível, né? Então isso de forma arbitrária, sem saber o porquê, né? Isso é feito de forma totalmente automatizada por esses algoritmos. A desmonetização arbitrária também é uma queixa que os influenciadores digitais têm e que essa lei também não ataca. Então, problemas reais, principalmente sobre a concentração de poder das plataformas, a forma como pouco transparente como os algoritmos atuam na distribuição dos conteúdos, esse aparente arbítrio que existe por parte dessas plataformas, isso são problemas reais que os influenciadores enfrentam e que essa lei não ataca. Pelo que eu estou percebendo, quando o assunto é conteúdo, que é uma preocupação muito grande hoje em dia no meio digital, a lei não trata sobre esses pontos de uma forma muito clara. A gente tem um marco civil da internet, a gente tem uma preocupação com a responsabilização dessas plataformas digitais, inclusive essa responsabilização foi judicializada, houve um acolhimento parcial do artigo 19 que responsabiliza essas plataformas pelo STF. Eu queria, doutor Paulo, para a gente entender um pouco mais, se de alguma forma essa legislação se conecta com essas leis que nós temos hoje e, se não, o que seria importante estar, acima de qualquer coisa, nesta lei para realmente trazer uma segurança jurídica e uma segurança também de informação para a população nessa lei de agora que foi sancionada? Essa lei poderia ter entrado nessa questão da atuação, de conferir mais transparência, né, da atuação desses algoritmos, para que os influenciadores ou os criadores de conteúdo não convivam com essa falta de transparência, né? Em relação também à desinformação, né, nessa lei não tem nada sobre isso. Ela me parece uma lei muito mais do ponto de vista trabalhista do que uma lei visando regular o ambiente digital, né? Ela simplesmente declara a existência de uma profissão. Agora existe a profissão multimídia, né? E essa função ela é caracterizada por tais atribuições. Então ela descreve essas atribuições. No final ela elenca quais empresas que esses profissionais podem atuar. Então ela é muito limitada, né? Então, mas para a gente ter uma lei mais abrangente que ataque esses pontos que envolvem essa concentração de poder, essa simetria de poder das plataformas digitais, a gente precisaria de uma lei muito mais robusta, né, que se conectasse com o Marco Civil da Internet. Essa, como você mesmo mencionou, essa decisão do Supremo, que reconheceu parcialmente a constitucionalidade do artigo 19, essa lei não se conecta com essa realidade, né? Então a gente precisaria ter uma lei mais robusta, né, para que o tema da distribuição de conteúdo, de fake news, desinformação, seja tratado de uma forma mais sistemática. O que a gente vem observando é que não há consenso no Congresso Nacional para discussões em nível de conteúdo avançarem, então os congressistas vão tentando atacar pelas beiradas, aprovam mais as formas de uma possível legislação nesse sentido, mas o conteúdo ainda é algo em que é preciso avançar. Nós falamos com Paulo Lilla, advogado especialista em direito digital. Muito obrigada pela participação, doutor Paulo. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite.